Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno Fonte, sou professor de matemática e o objetivo desse canal é sempre trazer um material completo para complementar os seus estudos, né? E para isso a gente sempre vai ter uma aula com teoria, uma lista de exercícios que sempre vai estar na descrição do vídeo, junto com o material com a parte teórica que a gente vai criar aqui na aula. E na próxima aula a gente vai fazer a correção. Para você não perder o próximo vídeo e ajudar esse canal a alcançar cada vez mais pessoas, já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos que vamos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos básicos de geometria, né? Então a gente vai começar a falar um pouquinho dessa área. Então vamos que vamos. Bom, galerinha, a situação é a seguinte. Então vamos falar um pouquinho sobre conceitos básicos de geometria. Quando eu falo conceitos básicos de geometria, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o ponto, tá? Quando eu falo do ponto, eu estou falando de um elemento, tá? De um lugar, e esse lugar a gente vai representar como um pontinho, tá? Não existe ponto grande, ponto pequeno, tá? O ponto não tem um tamanho, né? Então, o ponto. E a gente vai nomear esse ponto utilizando uma letra maiúscula. Então, por exemplo, esse ponto aqui, eu vou chamar ele de A. Assim como eu poderia marcar esse ponto aqui, chamar esse ponto de B. E um ponto aqui, sei lá, de P. Tá? Então, o menor aí, o elemento mais simples que a gente tem na geometria é o ponto. E a gente continuando, a gente vai ter a reta, né? O que é a reta? A reta é o lugar, né? Ou melhor, é o lugar onde tem vários pontos que estão alinhados, né? E essa reta, ela, na hora que eu for nomear ela, eu tenho que usar uma letra. Essa letra aqui não pode ser maiúscula, né? Porque letra maiúscula a gente já está usando para nomear ponto. Então vai ser uma letra minúscula. Então, por exemplo, essa reta aqui é a reta A. Só que esse A precisa ser minúsculo. Uma outra maneira que eu tenho de nomear essa reta é a partir de pontos que passem por essa reta. Por exemplo, se eu marco aqui 2 pontos, né, eu vou pegar e vou chamar esse ponto aqui de P, eu vou chamar esse ponto aqui de Q, e eu poderia chamar essa reta de reta PQ. E aí, em cima dessas duas letras, eu vou colocar um traço com setinha para os dois lados, que a gente precisa combinar que reta é uma figura que ela é ilimitada nas duas direções. Então, toda vez que eu for representar uma reta, ou eu represento colocando setinha dos dois lados, que não é muito comum, ou a gente representa colocando um segmento e a gente nunca vai marcar um ponto na extremidade. Porque se a gente estiver marcando um ponto na extremidade, a gente está dando a ideia que a gente conhece a origem ou o final daquela figura, tá? E dentro do assunto de reta, a gente precisa combinar que existe uma diferença entre reta, vou botar aqui, existe uma diferença entre reta, semi-reta e segmento de reta, tá? Vamos entender aqui cada um deles. Reta é o que a gente acabou de ver. A gente tem uma linha onde a gente não conhece o início nem o fim, e aí essa reta ela é ilimitada nas duas direções. A semi-reta, eu conheço a origem ou o final, mas eu só conheço uma das extremidades. Então, por exemplo, aqui eu posso marcar o ponto A, aqui eu posso marcar o ponto B. Então, essa daqui vai ser a semi-reta AB, e na hora de eu dar o nome, a setinha só vai na direção da direção para onde está indo essa semi-reta, né? Para onde que ela não tem fim. E o segmento de reta é um pedaço da reta que tem início
e tem fim. Então, repara que eu marquei um ponto tanto no início quanto no fim. E na hora de eu nomear esse segmento de reta, eu vou colocar CD e vou botar só um tracinho em cima, tá? Então, a setinha nessa nomeação significa que ela não tem fim ou não tem início, né? Ela continua. Show, show, show. Então, a gente tem esses dois elementos. E aí, relacionando esses dois elementos, a gente tem alguns postulados, tá? E aí, o que é postulado, pessoal? Eu vou te explicar qual é a ideia do que é um postulado e depois que eu explicar o que é um postulado, eu vou te dar dois postulados que vão relacionar esses dois elementos, tá? E o que é postulado? Postulado é uma afirmação, né, que é verdadeira, porém, ela é formada por elementos tão iniciais, tão simples, que ela é verdadeira e a gente não consegue chegar a uma prova de como é que ela é verdadeira, tá? E, com isso, a gente acaba formando o restante da matemática. Então, a matemática é formada por vários postulados e vamos lá, vamos ver aqui dois exemplos aqui de postulados. O primeiro é o seguinte: por dois pontos passa uma e somente uma reta. Então, galera, por dois pontos passa uma e somente uma reta. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho um outro ponto. Então, uma reta que passa por esses dois pontos é essa daqui, né? E aí, vamos combinar que você está vendo que só tem essa reta que vai passar por esses dois pontos. Ah, Bruno, e se eu fizer uma reta mais ou menos assim? Bom, reta não tem curva, então isso daqui não é uma reta. Ah, Bruno, se eu fizer uma reta aqui, assim, reta não tem quina, então por dois pontos passa uma e somente uma reta, tá? Esse é o primeiro postulado. E o segundo postulado é por um ponto passam infinitos pontos. Ó, vamos lá, vamos ver se faz sentido isso. Então tem um ponto aqui. Aí, quando eu falo assim, ó, passo uma reta, traço uma reta que passa por esse ponto, você pode estar pensando nessa reta aqui. Ou você pode estar pensando nessa reta aqui. Ou você pode estar pensando nessa reta aqui. Ou nessa daqui. Independente da reta que eu vou desenhar, sempre vai existir um espaço entre a que eu acabei de desenhar e uma que já está desenhada, né? Esse espaço parece que está diminuindo, né? Porque quando eu desenho, tem uma espessura, essa minha linha, mas a reta, ela não tem uma espessura, né? Assim como o ponto, ele não tem uma espessura. Então, na verdade, a caneta, né? A espessura da caneta que está me dando essa ideia. Mas eu sempre vou ter um espacinho entre duas retas, né? Se eu estou colocando no meio, sempre vai ter um espacinho sobrando. Show, show, show? E para fechar, o terceiro elemento aqui, que a gente vai ter, é o plano. E aí, pessoal, eu preciso combinar com vocês o seguinte: toda vez que eu falar plano, você vai precisar pensar numa folha de papel, tá? Então, falou plano, pensou numa folha de papel. E aí, a reta, você sempre vai pensar na sua... que ela é como se fosse uma caneta, só que ela é infinita nas duas direções, né? E o plano, ele vai ser uma superfície, né? E essa superfície, ela é ilimitada também. Então, você vai pensar numa folha de papel que cresce em todas as direções, né? Imagina que você está encostando a folha de papel na parede. É como se a parede fosse a extensão dessa folha de papel.
ela estivesse crescendo, e ela vai continuar crescendo. Então, falei plano, você vai pensar numa superfície. E aí, eu vou vir aqui, e toda vez que eu for representar um plano, eu vou vir e vou desenhar uma folha de papel, mas eu vou desenhar ela no formato aqui de um paralelogramo, para dar uma ideia aqui de dimensão, né, de 3D. Aí eu não posso usar letra maiúscula para nomear esse plano, porque eu já usei no ponto. Eu não posso usar letra minúscula, porque eu já usei na reta. O que eu vou fazer é usar o alfabeto grego. Então vou vir aqui e vou chamar esse plano aqui de plano alfa. Tá? E aí, pessoal, a gente vai começar a utilizar algumas letras gregas para ajudar a identificar algumas coisas na matemática. Tá? E conforme a gente for usando, a gente vai acabar memorizando, tá? Essas letras. Mas o importante é, você vai olhar para esse símbolo e você vai falar, esse símbolo ele serve para identificar. E o máximo que vai acontecer é, eu vou ter um plano, aqui um plano alfa, aí eu vou marcar aqui um ponto A, um ponto B, aí depois eu vou desenhar um outro plano, aí agora eu vou ter que precisar de outra letra, então essa daqui vai ser a beta, e aqui eu vou marcar um ponto C e aqui um ponto D, e eu posso te perguntar, né, em qual plano está o ponto C. Então, galera, só de você olhar isso daqui, em que plano está o C, né? Você vai olhar aqui e vai falar, bom, isso daqui, o plano C está aqui. E o símbolo que eu estou usando para identificar esse plano é essa letra aqui, né? Eu posso até esquecer o que significa, mas eu consigo responder que é o plano beta, tá? Que é esse Bzinho com a barrinha aqui do B um pouquinho mais alongada. Beleza? Show, show, show. Vou fazer aqui uma linha. Pronto. Aí, pessoal, uma vez que a gente conhece os elementos básicos aqui da geometria, a gente já sabe a diferença entre reta, semi-reta, segmento de reta, quero comentar mais uma coisa com vocês, tá? Que é o seguinte. Vamos falar de posição relativa entre duas retas. Tá? Vamos falar de posição relativa entre duas retas. Quando eu tenho duas retas, e essas retas, elas têm a mesma inclinação, tá vendo aqui? Ó, as duas estão na horizontal, ou as duas poderiam estar na vertical, ou as duas poderiam estar inclinadas com a mesma inclinação, e elas não se encontram, a gente chama essas retas de paralelas. Então, paralelas são as retas que têm a mesma inclinação, ou seja, elas não se encontram. Agora, se eu pego duas retas e essas retas elas se encontram aqui nesse ponto, né, em específico, eu chamo essas retas de concorrentes. E caso eu chegue numa situação especial, onde essas retas elas se encontram e elas formam aqui um ângulo de 90 graus, né? Esse quadradinho aqui a gente vai representar um ângulo de 90 graus, ângulos que vai ser o assunto da nossa próxima aula. Eu vou chamar essas retas de perpendiculares. Ou seja, é um caso especial de retas concorrentes. São retas que se encontram e se encontram formando um ângulo de 90 graus. Tá? E tem uma outra situação, que é a seguinte. Né? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho duas retas, e se essas duas retas elas são paralelas,
eu consigo visualizar. Deixa eu abrir aqui a minha imagem. Se eu tenho duas retas paralelas, né, e eu consigo visualizar que elas estão aqui, ó, em cima de um plano, né, eu digo que essas duas retas estão em cima de um mesmo plano. Isso também acontece com retas concorrentes, né? Retas concorrentes são retas que estão aqui em cima de um mesmo plano. E essas retas que são paralelas, elas estão em cima do mesmo plano. É fácil a gente visualizar que elas, eu posso dizer que é como se elas estivessem em alturas diferentes, ou mesma altura, tá? Independente de como esteja o plano. Mas essa daqui é a situação mais fácil da gente visualizar. Eu posso pensar que elas têm alturas diferentes, porém, elas têm direções iguais, né? Por exemplo, as duas estão apontando ali, ó, para a janela. Ou para o outro lado, para a estante. E aí, se eu pego e altero a posição de uma dessas duas retas, por exemplo, eu vou pegar essa daqui de cima e eu vou mudar a direção dela, vou manter a altura dela, só que eu vou girar. Quando eu girar, olha o que eu estou fazendo. Eu vou apontar essa para frente, em direção à câmera, e essa daqui está apontando para a janela. Então elas têm alturas diferentes e direções diferentes. E repara que quando eu olho para esse plano, eu acabei entortando esse plano. Então significa que não existe um plano que vai passar pelas essas duas retas ao mesmo tempo, né? Porque não existe. O plano é uma superfície, né? E essa superfície, quando eu começo a deformar, ela deixa de ser um plano. Então, esse tipo de duas retas que tem alturas diferentes e direções diferentes, eu vou dar um nome de retas reversas. E a maneira que a gente desenha isso, né, no papel, para visualizar, é bem tranquilo. Ó. Repara o seguinte, eu vou pegar e vou desenhar um plano, tá? E para dar uma ideia que elas têm alturas diferentes, eu vou desenhar um plano para baixo. Por isso que esse plano ele tem esse formato de paralelogramo, né? Para dar uma ideia de 3D, começar a dar a ideia de 3D. E aí eu estou vendo uma reta aqui, ó, no primeiro plano, no plano de cima, que ela está nessa direção. Se eu pegasse e desenhasse uma reta na mesma direção, iria existir um plano aqui que contesse as duas. Mas, se eu mudo a direção, coloco assim, essas duas retas, elas têm direções diferentes e alturas diferentes. Então, eu chamo essa situação, né, essas duas retas, de retas reversas. Belezinha? Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Vale lembrar que a proposta do canal é sempre complementar os seus estudos. A gente teve uma aula de teoria, vou deixar uma lista de exercícios na descrição do vídeo para você colocar em prática. No próximo vídeo, a gente vai fazer a correção desses exercícios. E para isso, eu só te peço uma coisa, que é curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e para ajudar esse canal alcança cada vez mais pessoas, compartilha com seus amigos que possam ter interesse. Então, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu!